Bom dia! Hoje nós vamos começar a nossa primeira live do dia em comemoração ao dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra. Lindas, maravilhosas e principalmente em reverência a Teresa de Benguela, que foi esposa de Zumbi e conseguiu manter o quilombo durante muitos anos. E para comemorar esse dia, eu vou fazer um conjunto de lives com mulheres magníficas, maravilhosas. Vai ficar disponível aí na sua timeline, como na minha também. Espero que você goste, conheça essas mulheres, siga essas mulheres. E hoje nós vamos falar sobre as tecnologias ancestrais. Vamos só esperar a nossa querida companheira Gabriela entrar. Olá, Mari, tudo bem? Oi, Gabs! O seu espelho de viver. Bom dia! Tudo bem? Eu estou cada vez melhor. E com você? Tudo ótimo. Isso é bom, maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. Então, já dei um spoiler aí das nossas conversas que vão acontecer o dia todo. Nós vamos conversar. Hoje a agenda está recheada, né? Sim. Aliás, a minha agenda é um caso sério. Você tem fone aí? Eu tenho. Você não está conseguindo me ouvir? Tá, mas tá dando eco. Acho que pelo tamanho do local tá dando eco. Oi, Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. Gláucia, seja bem-vinda. Eu vou pegar. Mari. Tá bom. Enquanto isso, a gente ouve mais um pouquinho de música, né? Bom dia, Gláucia. Estamos precisando voltar logo os nossos cafés, hein, Gláucia? Vamos ver se fica melhor agora. Melhorou o eco? Melhorou. Ótimo. Vamos lá, então. Gente, deem aí bastante coraçãozinho para a gente poder trazer outras mulheres. Divulguem aí. Edivânia, querida, como é que você está? Vamos lá. Agora você... Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá dando... Gabi? Elizabeth Minuto de Campos, tudo bem? Gabriela? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. É que você estava longe. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre comunicação, né? Primeiro lembrar algumas coisas que são da população negra, que são natural nosso, mas muito mais que isso, hoje eu quero falar das suas referências enquanto mulher preta, no sentido de quais são as tecnologias... É muita emoção, né? Com fone eu não consigo deixar no suporte. Quais são as tecnologias que você, enquanto mulher preta, aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, que te trouxeram até aqui?
Quando a gente fala, eu gosto muito de falar sobre ancestralidade. Oi, Néia, meu amor. Eu gosto muito de falar sobre ancestralidade, porque é ela que nos dá força, nos dá suporte, nos dá um caminho para que a gente consiga dar conta de todos os desafios e principalmente de tudo o que nos exclui. Né? Então, quando a gente tem uma base, quando a gente reconhece a nossa base, quem veio antes da gente, fica muito mais fácil. Oi, Alice. Então, eu quero que você traga para a gente um pouco da sua questão da comunicação. Como é que você percebe como o negro pode fortalecer, as mulheres negras podem fortalecer as suas formas de falar, seus saberes através da ancestralidade. Por exemplo, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de aprender novas línguas, o nosso povo tem tribos que falam mais de 15 dialetos, além da informação do inglês, do português e outras tantas, né? Então, isso é nosso. E a gente hoje olha e fala, nossa, eu tenho uma dificuldade para aprender inglês. Será que tem mesmo? Vamos lá. Exatamente. Para mim foi essencial esse momento de me reconectar com a minha ancestralidade. E aí não foi assim, ai, um grande dia que veio uma coisa do nada, aconteceu um movimento e pum, me transformou. Não nessa perspectiva, mas eu sempre tive uma mãe, assim, que sempre falou sobre sermos negros, sobre a importância disso, que a gente precisaria se preparar mais, que a gente precisaria da maneira dela, assim, não de uma forma intelectual, citando Fanon e tal, mas ela sempre trouxe a experiência de vida sobre a necessidade da gente se reivindicar enquanto pessoas negras e entender o que isso significa. Então, eu já tive esse primeiro encaminhamento dentro de casa, e aí eu fui conhecer também o movimento negro e fui percebendo que existiam muitas referências, existiam muitas pessoas, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu não conheço ninguém que fez tal coisa, então talvez não seja possível fazer tal coisa. Mas acaba sendo muito mais eu ainda não conheci alguém que faz tal coisa, do que essa pessoa não existe. E aí, quando eu comecei a frequentar as reuniões, as atividades do movimento negro, com 15 anos, eu fui vendo que, caramba, existem muitas pessoas que já estão aí, ó, mil anos e que estão fazendo muitas coisas e que estão abrindo caminho. E aí eu tive muita, assim, a alegria de poder conviver com essas pessoas e ouvir, né, desde dicas, de conselhos, de experiência de vida que me fizeram falar, caramba, se há 50 anos atrás fulano conseguiu entrar na universidade, fazer mestrado, viajar não sei para onde, por que que eu agora, em 2000 e pouco, não vou conseguir, né? Então, começou a me trazer possibilidades, que eu acredito que é o diferencial maior de você conseguir ir além, é você ter referenciais. Então, eu comecei a ter essas pessoas enquanto referenciais e pessoas, assim, de várias áreas. Jornalistas, advogados. Eu lembro que eu conheci um diplomata negro. Então, assim, são coisas que você vai vendo, você vai falando assim, gente, não, como assim? Eu achava que só dava para ser professor, porque minha mãe é professora, minha tia é professora, minha irmã é professora, todo mundo é professor. Eu achava que só podia ser professor. E ainda que eu tinha esse referencial de professor, porque quanta gente nem isso tem. Então, eu falei, nossa, eu quero sim ser professora no futuro, mas não ser professora da mesma coisa que minha mãe é. Eu posso fazer outras coisas também. Então, isso foi assim o que me carregou, né? O que me norteia até hoje. Se hoje eu consigo ter a perspectiva de sonhos e muita ousadia, é porque eu tenho mulheres que fazem parte da minha vida, como você, que falam que vão ser trilionárias, trilhardárias. Aí como que eu vou falar assim, ai gente, eu quero ganhar R$ 1.000 se eu tô convivendo com uma pessoa que fala que quer ser trilhardária? Então,
mudar as nossas referências faz toda a diferença para o que a gente pode conseguir começar a sonhar. Se a gente está convivendo com pessoas que não têm perspectiva, a gente vai também não ter perspectiva. Mas se a gente está convivendo com pessoas que nos inspiram e que estão indo para além de onde a gente está, que já alcançaram lugares que a gente admira, sabe? E isso é num todo, é no sucesso, num sucesso que não necessariamente é só sobre dinheiro, mas é um sucesso na realização, é um sucesso no equilíbrio de vida, é um sucesso nos ideais, no planejamento. Então, ter referências de pessoas iguais a mim, em lugares mais variados possíveis, é o que me fez e o que eu vejo também fazer a diferença na vida da maioria das pessoas negras que conseguem ter a ousadia de sonhar, porque numa realidade em que a gente a cada 23 minutos morto pela violência policial, é realmente muito difícil ter perspectivas, né? Como eu vou fazer um plano de longo prazo se eu não sei se amanhã eu vou estar vivo? Então, é realmente muito desafiador para nós, enquanto comunidade negra, principalmente juventude negra, que é muito vítima, né, desse Estado genocida, de conseguir ver para além disso. Mas é aquilo, né? Mudar o foco do nosso olhar, porque infelizmente essa realidade não vai mudar tão breve e a gente tem que sim se impor, reclamar, não reclamar, mas não se calar, né, perante as injustiças, mas não dá para ficar gastando toda a nossa energia falando sobre isso. Tem que o que está ao meu controle, o que eu, indivíduo, posso fazer, tanto para a mudança dessa realidade, quanto para a mudança da minha realidade de vida. Então, um outro grande aprendizado que eu demorei um pouco para ter eu não posso mudar o mundo se eu não tenho condição de administrar minha própria vida. Então, eu tenho que fazer por mim, para que a partir de uma estrutura mínima que eu tenha, eu vou conseguir fazer pelo outro. E às vezes a gente vê as pessoas invertendo essa ordem, quer fazer pelo outro o que ela não tem nem mesmo para ela. Então, isso é complicado porque não vai resolver o problema, nem dela mesma, que dirá do outro. Eu sempre, às vezes as pessoas... Alguém deve pensar, eu tô um pouco me lixando, você sabe, mas as pessoas devem pensar, né? Nossa, mas ela fala muito de cuidar dela, ela fala muito de se organizar, ela fala muito... A gente precisa entender que o externo é o nosso interno. Quando nós temos dificuldade para definir, quando a gente tem dificuldade para direcionar, quando a gente tem dificuldade para fazer melhores escolhas, é porque o nosso interno tá bagunçado. Dentro do desenvolvimento humano, a gente usa muito a questão de que se o seu guarda-roupa está bagunçado, a sua vida está bagunçada. E é isso. Se você não consegue, todos os dias pela manhã, ao menos arrumar a sua cama, você não vai conseguir se organizar para todo o resto. Gabi, faz um favor para mim. Passa a mão na sua câmera. Que eu acho que ela tá embaçada. Então, muitas vezes nós queremos, né, mostrar para o outro o que o outro quer fazer, nós queremos direcionar a caminhada do outro, mas nós não conseguimos entender que toda alteração ela começa por nós. Então, quando a gente fala de violência doméstica, quando a gente fala de baixa estima, quando a gente vem de um processo escravocrata, de um processo patriarcal, de um processo machista, e que nós temos que reconhecer em nós também o quanto nós nos violentamos a ponto de olhar para o externo e achar que apanhar, e achar que ter um não lugar ou não poder entrar em algum lugar também ressoa com a gente. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente fala desse processo. Por exemplo, a minha mãe passou por um momento de violência doméstica muito forte. Isso quer dizer que eu também tenha que passar? Não, isso só quer dizer que alguém passou, me mostrou que eu não preciso, mas se eu não me organizo, eu vou repetir os mesmos padrões. Afinal, nós somos referência, nós somos 50 pais, 50 mães, e automaticamente a gente acaba reproduzindo coisas que a gente não sabe ou que a gente não quer. Mas eu gosto muito de trazer essa questão ancestral no sentido de o que você olha para sua mãe e você repete, né? Porque o que eu discuto muito?
Muitas vezes nós passamos muito tempo correndo dos nossos pais, no sentido de não quero ser igual a ele, não quero fazer o que ele faz, não quero ser assim, não quero ser assado. Só que são as tecnologias que nossos pais já desenvolveram e nós pegamos essa tecnologia e ajustamos a nossa realidade e seguimos com ela, é que nos fortalece e nos potencializa. Então, as pessoas falam para mim, nossa, mas você tem uma comunicação. Eu falei, eu não. Todos que vieram antes de mim têm essa comunicação, eu só pego e copio ou modelo, ajustando uma coisinha ou outra, que naquele momento, que para eles não fazia sentido e hoje para mim faz. Então, quando você olha para sua mãe e para suas tias que foram professora, por exemplo, como é que você vê isso? Eu, por exemplo, minha mãe tinha uma comunicação extremamente amorosa. E eu sempre fui aquela comunicação, vou para cima, vou quebrar todos os dentes e já era. Mas aí, olhando mamãe, eu falei, putz, mas se mamãe consegue, eu também consigo fazer. Né? Bom dia, Su. Se mamãe consegue fazer, eu também consigo fazer. E a partir daí, eu comecei a observar mais como minha mãe se relacionava e comecei mais a me relacionar e a me comunicar como minha mãe fazia. Então, minha mãe sempre estava sorrindo, minha mãe nunca gritava, a gente também não tem esse hábito de gritar, mas minha mãe nunca gritava, ela sempre foi extremamente amorosa em tudo que ela fazia e falava. Então é lógico, eu estou muito longe da minha mãe, mas cada vez eu estou mais perto de ser melhor como comunicadora, né? Tendo esse ponto. Para você, como é que você percebe, e isso quem está assistindo é importante observar, não tem como fugirmos dos nossos pais e das nossas mães. Somos 50% mãe, 50% pai, mas existe a possibilidade de nós pegarmos esse alicerce que já está pronto e potencializar esse alicerce a nosso favor. Sim, a minha mãe, ela é uma ótima comunicadora, assim, ela é muito carismática, então todo mundo gosta dela, porque ela consegue encantar as pessoas e, assim, claro que se você convive com ela, ela não vai ser a mesma coisa, obviamente, ninguém é, mas assim, de primeira impressão, todo mundo ama. E o meu irmão puxou muito a ela, assim, naturalmente. Ele é palhaço, briga com todo mundo, não tá nem aí, leva na esportiva. E eu já sou um pouco mais séria, assim, eu já não sou tão... Eu sou muito simpática, mas eu não sou engraçada, sabe? Tipo, mega divertida, nossa, não é eu. Mas eu sempre entendi que essa habilidade da minha mãe de sempre fazer uma gracinha, de tentar pegar uma coisa séria e falar aquela coisa séria sorrindo, tem resultados mais efetivos do que, por exemplo, não falar nada ou criar brigas, né? Então, assim, também tem pontos negativos, pontos de oportunidades na comunicação dela, que eu também consigo observar e eu tento essas partes em que eu vejo oportunidades, eu tento pegar referências de outras pessoas e modelar e adaptar. Mas tem a maior parte é coisa boa e observar, né? Ela sempre falou, filha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não sei o quê. Então, sempre ela falava e para além dela falar, eu também observava, né? E a gente consegue reproduzir e por outro lado também o meu pai, ele também fala bastante, mas ele já tem uma outra personalidade. Então, o que eu não consegui pegar de um, eu consegui pegar de outro. E o que não, a gente vai ler livro, vai estudar, vai fazer curso, né? Vai se desenvolver, porque às vezes também a gente tem uma mania de falar, ai, mas meu pai não me ensinou, minha mãe não me ensinou. E aí, filho, você não tem Google, Não não? dá pra fazer nada? E antigamente, quando a internet era discada, que não dava para ficar entrando no Google, eu tinha várias enciclopédias na minha casa. E quando eu não tinha na enciclopédia da minha casa, eu ia na biblioteca e pesquisava. Então, assim, o acesso à informação a gente consegue ter quando a gente entende que é importante, que aquilo vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso relacionamento. E aí, hoje em dia, eu até desenvolvi um curso para isso, né? Um curso que se chama Comunicação com Propósito, porque eu entendi que
eu sou uma excelente comunicadora e isso não é uma coisa que todo mundo consegue ser. E não é do dia para a noite e não é do nada, assim, ai, acordei e eu me comunico muito bem. Não é assim. Eu, além de ter boas referências, ter tido boas referências no aspecto da comunicação, eu estudei jornalismo, eu sou comunicadora, então fui tendo uma série de ferramentas para me desenvolver nesse aspecto e sempre estudando muito, me profissionalizando muito. Então, eu peguei todo esse conhecimento e todo que eu já consegui capturar também por meio de mentores, por meio de coach, por meio de tudo isso que a gente vai fazendo e desenvolvi uma metodologia para conseguir ajudar as pessoas a fazerem uma jornada que perpassa inicialmente pelo autoconhecimento, que ninguém que não sabe nem o que está fazendo na vida, para que eu existo, vai saber se comunicar efetivamente com alguém. Porque ela vai ter tanta insegurança que ela não sabe nem quem sou eu, nem o que eu faço, que ela não vai conseguir ser assertiva, ela não vai conseguir chegar numa entrevista para um trabalho e ela não vai conseguir se colocar muito bem, porque tem uma coisa anterior a isso, que é você estar bem com você mesma, você saber quais são os seus objetivos na vida, os seus objetivos profissionais, você conseguir, você vai pôr isso para fora também. E aí, depois de toda essa jornada de ter um nível mínimo, porque a gente pensa que agora, porque tá na moda essa palavra, autoconhecimento, que todo mundo tem, todo mundo sabe o que é. Não, gente, não é assim. Não é porque você sabe o que significa a palavra autoconhecimento que você tenha autoconhecimento, né? Então, Quando você como que. passa, né? Exato, assim, não é porque você lê o livro que você, pronto, já aceita. Não, precisa buscar o desenvolvimento comportamental, né? Fazer coach, fazer tudo isso, buscar cursos. E aí é uma coisa que, dentre as pessoas brancas, e principalmente pessoas brancas com dinheiro, é muito mais comum o entendimento de que eu preciso desse conhecimento, que não é algo que vem de graça. Eu vou precisar ter um coach, eu vou precisar ter um E psicólogo, eu vou vou precisar precisar. pagar, né? Exato, eu vou E vou precisar precisar pagar por pagar. esses serviços. Então, quando para os brancos isso é muito mais óbvio, tipo assim, a relação deles Faz com parte da vida deles, né? faz parte da vida deles. Eles sabem, bom, se eu quero. Quanto pô, eu fui trainee em duas grandes empresas. E um monte de branco que estava fazendo terapia, mentoria, coach, pagando zilhões de reais para conseguir entrar nas vagas. Eu só paguei você. Só pagou aí, Só vai, paguei só. você. Não tô dizendo que não seja. Não, entendo. Tô dizendo assim, Tô se a brincando. gente aprende a valorizar os nossos conhecimentos, eu paguei uma profissional negra que já me deu o resultado que eu precisava. Eles pagaram 5, 10 profissional para poder. Tudo bem que às vezes eles têm mais limitações também, mas que a gente já vai se ferrar tanto ao longo da vida que aprende muitos skills e habilidades comportamentais que às vezes uma pessoa que não passou por recessão, vamos dizer assim, não Sim. aprendeu. Então, assim, primeiro, aprender a valorizar o conhecimento do outro. Então, quando eu consigo entender o seu conhecimento, o seu profissionalismo e a importância que o seu trabalho pode ter na minha vida, eu economizo tempo. Ao invés de ficar tentando 2, 3 anos, como tem muita gente que tenta treinar por anos, eu fui lá e falei: o que eu preciso mudar? O que está errado, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, buscar os profissionais certos, pagar os profissionais certos e alcançar o resultado. É simples. Não tem segredo. Mas a gente às vezes não quer nem reconhecer que a gente precisa de ajuda, não tem a humildade de que eu não sou uma pessoa perfeita, né? Ninguém é uma pessoa perfeita, completa e imaculada, sem defeito. Não existe. Então, e todo mundo, ninguém, por mais que você seja muito estudado, você pode ter pós-doutorado, você não sabe sobre tudo, ninguém sabe sobre tudo. Então, reconhecer e ter a humildade de que um outro profissional
tem um conhecimento específico, tanto quanto o seu em alguma área, mas ele vai ter aquele conhecimento, aquela bagagem em uma área específica que pode te, assim, mudar a sua vida. Se você agregar o conhecimento que você já tem, a experiência que você já tem, com o de um outro, né? Então, você conseguir pegar o que o outro tem a te oferecer, conseguir enxergar a riqueza e colocar isso, trazer isso para sua realidade, você potencializa, ó, os seus resultados assim de uma maneira surreal. E quando a gente fala de comunicação, né, a gente fala desse conjunto de coisas, né? Oi, Lu, tudo bem? A gente fala desse conjunto de coisas. A Neia colocou anteriormente que a gente olha para os pais e tal, repete algumas coisas, mas não o que eles erraram. O que a gente precisa ter muita clareza ou escuridão é que eles não erraram, né? Eles faziam como eles sabiam. Exatamente. Então, eles prepararam a gente para que a gente olhasse para eles e entendesse o que mais a gente não precisava repetir. Então, por exemplo, a minha mãe dentro de casa sempre nos ensinou sobre autoestima. Sempre. Uhum. Só que a autoestima da minha mãe é totalmente diferente da minha... Hello, teacher, how are you? A minha... Como é que eu posso dizer? A minha forma de ver a autoestima é muito diferente da minha mãe. Então, quando eu olho para minha tia, a minha autoestima é muito mais parecida com a da minha tia, a minha e das minhas irmãs. Então, a minha tia, por exemplo, ela estava maquiada para ir ao banheiro. Ela estava maquiada. Ela estava maquiada para ir até a esquina. A minha tia estava maquiada, embora de vez em quando eu ia bem bagunçada trabalhar. Mas a minha tia era isso. E minha mãe não. A minha mãe estando careca, que ela gostava de usar, de rapar o cabelo. Estando feliz da forma que ela tivesse, para ela estava tudo bem. Ela não precisava estar maquiada, ela não precisava. Então, quando a gente fala de comunicação, e principalmente de buscar a nossa comunicação, buscar quem veio antes para entender como é que essa comunicação se dá, tudo fica mais fácil. Com certeza. E nós, enquanto mulheres pretas, somos todos os dias condicionados a nos comunicarmos feito branco. E não vai acontecer. Porque nós temos as nossas particularidades, nós temos os nossos ensejos, nós temos as nossas visões e, principalmente, nós temos saberes grandiosos. É o que eu digo, essa pandemia está um desafio para a preta, tá? A preta está ficando mais desempregado, sim, mas nós sempre tivemos no caos. Então, o que a gente vai fazer é arranjar um jeito de se juntar com um, se juntar com outro, conversar com um, conversar com outro, para dar jeito naquela situação que nós aprendemos há mais de 500 anos, que veio antes de nós estarmos aqui, que é a comunicação, que é o grupo, que é juntos, que é o colaborativo, que é o que eu posso fazer melhor a partir do que eu tenho hoje. Então, quer dizer, nós sempre vivemos na escassez, né? E aí a gente diz escassez financeira, escassez emocional, escassez de visibilidade. Mas a partir do que a gente tem, que para nós parece muito pouco, é muito para a nova realidade que está se dando agora. Então, as empresas estão buscando pretos, não é porque nós somos legaizinhos e porque eles querem nós lá, porque eles precisam fazer uma mudança cultural. É que eles entendem que eles precisam da gente para trazer novas perspectivas, para lidar com flexibilidade, com aderência, com resiliência, com criação, coisa que nós fizemos a vida toda e, às vezes, é tão natural que a gente acredita realmente que todo mundo tem. E mais do que isso, a gente não valora isso, né? Porque quando eu criei o curso, eu falei assim, peraí, Oi, tem Cata. eu tenho um ativo. Se tem um monte de gente cobrando para ensinar coisas que teoricamente a gente poderia aprender de graça, por que que uma coisa que eu paguei muito caro para aprender, eu não posso cobrar? Então, perpassa também por a gente reconhecer as nossas tecnologias, as tecnologias da nossa comunidade, né? E não é só porque eu nasci negro que eu tenho um monte de conhecimento, não é isso. Tem o que, quando você consegue aprimorar o que você já tem na sua ancestralidade, você potencializa.
né? Então, assim, entender que uma agência de publicidade com programas para aumentar a empregabilidade de profissionais negros, eles não fazem isso porque está na moda. Eles fazem isso porque isso influencia diretamente no produto final, no produto criativo que ele vai entregar para o cliente dele. Que com uma população que é 54% negra, se você não tem profissionais negros pensando no criativo, você não vai conseguir entregar um produto que reflita essa população e que essa população se identifique e que essa população queira comprar. Pelo contrário, a gente cria crises de imagem, crises de reputação para empresas que acaba destruindo tudo que ela demorou vários anos para construir. Um erro, né, de comunicação destrói tudo. Então, eles não estão fazendo isso porque eles, né, ai, nossa, vamos aqui dar uma cota. Não, é porque o nosso conhecimento, o nosso olhar e a nossa vivência, né, porque você, por exemplo, vamos trazer para exemplos práticos do dia a dia, para tangibilizar. Quando eu estava fazendo faculdade, eu morava em Itaquera e eu estudava no centro, no mais longe do que o centro, esqueci o nome da região. E aí eu demorava quase 2 horas para chegar em casa. Então eu saía da faculdade 10 e pouco e eu chegava na minha casa quase meia-noite. E aí eu tinha que acordar 6 da manhã para conseguir chegar no trabalho no outro dia. Enfim, tudo isso todos os dias. E eu não tinha dinheiro também para comer na faculdade. Então, assim, tudo que eu aprendi, não tô aqui me fazendo de vítima, mas eu tô colocando dados para mostrar, olha tudo que eu tive que aprender ao longo da faculdade. Eu aprendi sobre resiliência, eu aprendi sobre empreendedorismo, eu aprendi sobre como me conectar com pessoas que poderiam me ajudar. Eu aprendi a humildade, a união. Eu tive, por exemplo, a minha melhor amiga da faculdade, a Paloma, a gente dividia o pouquíssimo que a gente tinha. A gente podia não ter o muito, mas o pouco a gente dividia. Então, várias habilidades que a gente aprende quando a gente tem a falta, que muitas pessoas que nasceram sem ter nada, ou sem passar por nenhuma dificuldade, tendo tudo à disposição, não desenvolve. Então, a potência do nada, ela é muito grande quando você não tem nada. Mas você tem um sonho, você tem um objetivo claro e definido, como a Ana Minuto fala. Isso te dá um gás para você seguir. Não importa que eu estou passando por essa dificuldade nesse momento, não importa que nesse momento eu não tenho o que eu gostaria, o que eu mereço, o que eu acho que eu deveria ter, eu estou caminhando em direção à mudança da minha realidade. E eu mudei a minha realidade. Então, assim, ter o objetivo claro e definido, olha a mudança que isso fez. E olha tudo que eu tive a oportunidade de aprender. Aí eu fui trabalhar quando eu já estava no meu 10º emprego, que eu já tinha trabalhado de 399 mil coisas, já tinha aprendido a vender, já tinha aprendido sobre sapatos, sobre lingerie, sobre cosméticos, já tinha aprendido de tudo. Eu fui trabalhar com um monte de gente que era o primeiro emprego da pessoa. Saiu da faculdade. Com a mesma idade, né? Com a mesma idade. Saiu da faculdade, já com a mesma idade que eu, já tinha feito pós-graduação, mestrado, viajado 50 países. E eu assim, eita, como assim? Enquanto eu estava aprendendo resiliência, empreendedorismo, multiplicação do pouco, a galera estava aprendendo outras coisas. E tudo isso é conhecimento válido. Tanto o meu conhecimento quanto o conhecimento deles são conhecimentos válidos. A questão é que a gente não pode, numa empresa, ter pessoas que só têm um tipo de conhecimento, um tipo de vivência, um tipo de experiência. Porque senão a gente fica limitado na capacidade de criar, de gerar resultados, de fazer entregas. Então, eu sofri muito quando eu comecei a entrar nesse ambiente corporativo para trabalhar com comunicação corporativa, porque eu via que todo mundo que estava ali ao meu redor, os meus pares que não eram meus pares no sentido da identificação e da experiência de vida, eles já tinham feito com a minha idade ou mais novos zilhões de coisas que eu não tinha feito. Eu nunca tinha feito intercâmbio, eu não falava inglês fluente, eu não falo, nem imagina que se eu não falava inglês, eu ia pensar em falar francês. Que isso? Tipo assim, era tudo muito fora da minha realidade.
estudar em universidade pública. E eu ficava assim, gente, conhecer 50 países? Eu ficava, não é possível, eu sou o cocô do cavalo do bandido, tipo, eu sou uma ameba gigante, eu sou um nada, olha isso. E aí tudo mudou na minha vida quando eu parei de me comparar com o outro, do lugar que o outro saiu. Qual que é o lugar que o outro saiu? Que o pai pagava 5.000 reais de escola desde a creche para ele aprender 3 idiomas, para ele se desenvolver, para ele seguir na mesma trajetória de carreira que o pai, ser um grande executivo, né? Então, ter todo um suporte no psicólogo desde 5 anos de idade. Então, e aí eu comecei a olhar da onde essas pessoas saíram, qual foi o ponto de partida delas e qual foi o meu ponto de partida. Então, assim, o meu ponto de partida foi que o meu pai trabalhava com um ar-condicionado mecânico, né? A minha mãe, professora de educação infantil, morando em Itaquera, levando 2 horas para chegar na faculdade, sem ter dinheiro para comer. E mesmo assim, eu estava no mesmo lugar, com a mesma idade que todas aquelas pessoas. Ou seja, eu era muito mais foda do que eles. Porque se eu tivesse tido os recursos que eles tiveram, eu já estaria na NASA. E enquanto eles, com todos os recursos que eles tiveram, estavam no mesmo lugar que eu, que sem 1/3 do que eles tiveram também estava ali. Então, é reconhecer, não estou dizendo que eles não têm o mérito deles, tem, mas é reconhecer a nossa potencialidade, a nossa potência, né? A partir do que a gente tem. Às vezes a gente tem o nada, mas já dá para fazer muita coisa com isso. Então, assim, aí eu comecei a olhar, tá bom, então... de onde eu vim, onde que estão as pessoas que saíram do mesmo lugar que eu saí? Onde elas estão? Elas estão no mesmo lugar que eu? Não. É porque elas não merecem? Não. É porque elas não se esforçaram? Não. É porque a gente vive num sistema de desigualdade extrema. Então, caramba, considerando isso, e eu mesmo assim consegui estar aqui, caraca, eu tenho que valorizar essa minha conquista. E tenho que pensar, não o que eu não tenho ainda, mas o que eu já tenho e o que eu posso passar a ter. Então, assim, entender onde a gente tá, entender que às vezes a gente não vai ter alguém que vai estar no mesmo patamar que a gente naquele lugar, mas não significa que não existam essas pessoas. Eu tenho muitas mulheres executivas que quando eu tô lá na fossa, eu ligo para elas e elas me dão uma palavra de conforto e elas falam, querida, os seus antepassados, metade morreu no navio, na travessia. Ai, meu Deus. É tanta emoção, né? Fiquei até emocionada com o celular, até voou. Os antepassados aqui, ó. Manifestando. Metade morreram no navio, foram jogados em alto mar. Você tá chorando porque você tá numa multinacional ganhando igual esse branco aí, que viajou para 50 países, e você tá sofrendo racismo nos lugares? Você pelo menos tem dinheiro para pagar um psicólogo. Para sofrer o racismo. Para sofrer o racismo. Você pelo menos pode ir passar as férias em outro lugar, né? Vai pra praia. É muito interessante, né, o que Hello, Iva, que a Gabriela trouxe, porque o meu desafio com a Gabriela, e não é só com a Gabriela, de todos que vêm, é o poder que o sistema criou em mostrar para a gente não tem direito de sonhar. Porque este é o desafio. Competência técnica você desenvolve. Quando você fala de todos os processos que nós passamos para chegar até aqui, já é nosso, a gente já conquistou e os nossos fizeram muito mais, a gente simplesmente está na carona. Mas assim, o quanto eu acredito, porque a Gabriela, ela é uma grande executiva. Nunca tinha dúvida disso. Mas ela não sabia que ela podia ser essa executiva. Quando ela falou, eu queria tanto fazer o intercâmbio, e aí na sessão eu perguntei para ela, mas o que te impede? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu falei, toma vergonha na sua cara, vai se virar, faz um plano e faz essa porra acontecer. E a partir daí, ela já fez aí algumas viagens e já conheceu lugares diferentes. O que eu quero dizer? Temos muitos desafios, muitos. Mas a partir do momento que a gente entende o quão potente a gente é a partir da nossa história, e principalmente de quem veio antes,
porque nós não somos sozinhos, nós estamos. E quando a gente está com todo esse arcabouço que veio atrás de nós, é impossível, gente, dar errado. Vão ter desafios, sim, vai ter vezes que a gente quer desistir, vai ter vezes que a gente vai chorar, vai ter vezes que a gente vai dizer, putz, não vai acontecer nada. Mas, quando a gente tem essa clareza, eu sempre falei, desde criança, que eu ia ser trilionária. Sempre. Na minha época, né, há 40 anos atrás, não tinha trilionária, tinha eu ser rica. Mas eu sempre tive isso como um ponto de um objetivo claro e definido. Foi por isso que eu fui para a área de tecnologia, foi por isso que eu fui para a área de desenvolvimento humano. Então, assim, para qualquer pessoa que está assistindo, se você não tem um objetivo claro e definido, crie um. Porque a partir desse objetivo claro e definido, você consegue traçar metas para chegar até esse objetivo claro e definido. Quando uma pessoa não tem sonho, não tem perspectiva, não olha para além de si mesmo, dificilmente ela consegue conquistar coisas. E em nenhum momento eu estou dizendo que vai ser fácil. Eu só estou dizendo que quando você tem um objetivo claro e definido, é impossível você desistir. É impossível você falar, vou parar. É impossível você não querer mais. Por quê? Você vai estar potencializando quem você é a cada passo e potencializando para você chegar onde você quer, onde você acredita que é importante, onde você acredita que faz sentido. Gente, e tá tudo bem não querer fazer dinheiro, mas vai ficar melhor ainda se você quiser fazer dinheiro, porque você pode também. Porque se alguém fez, por que você não? Então, nós também temos que sair... Só que isso exige da gente muito trabalho. Exige da gente muito estudo. Porque nós acreditamos, muitas vezes, o sistema nos mostra que só fazer faculdade é o suficiente. Não é. Faculdade é um passo. Tem todos os outros conhecimentos que nós precisamos desenvolver a partir da nossa ancestralidade, a partir da nossa experiência, a partir dos aprendizados, e muito mais que isso, entender que nós não estamos só. Então, às vezes, eu ouço a pessoa falando, nossa, mas eu estou só nessa caminhada, não tá. Tem aí, no mínimo, 8, 10 gerações suas que deixaram de fazer coisas para você chegar até aqui. E você precisa valorizar essas pessoas. É por isso que existe que eu fiz essas lives hoje. Eu, por exemplo, estou de vermelho e branco, que é da escola de samba, que é a cor da escola de samba da Leão de Itaquera, que a minha mãe fundou. Então, assim, nós podemos reverenciar os nossos de várias maneiras. Mas a gente foca só no que eles não têm. Ou muito mais que isso, que a gente acredita que não tem e que acredita que eles são ruins por isso. Ah, porque minha mãe tinha que me dar casa, minha mãe tinha que me dar uma educação. Sua mãe e seu pai não tinham que dar nada. Eles te trouxeram para a vida e, a partir daí, te deram um mínimo ou o máximo que eles puderam para que você pudesse chegar onde você quer chegar. Muitas vezes a gente não chega porque a gente não sabe o que a gente não sabe como. E a gente não sabe como porque a gente não sabe o porquê. Né? E quando você descobre o seu porquê, o universo, as pessoas que passar pelo seu caminho vão te organizar e vão se organizar para servir esse caminho seu. Então, se vocês ouvirem a história da Gabriela, desde quando ela começou a fazer o coaching, que foi numa época muito difícil para ela, você vai entender qual é o salto que teve. E não é porque a Gabriela não era magnífica, ela já era, ela só não sabia que ela podia utilizar tudo o que ela utiliza hoje ao favor dela. Né? Em vez de ficar comparando com pessoas que são totalmente diferentes da gente, é utilizar a nossa potência, as tecnologias ancestrais que nos permitiram e nos trazem até aqui, que muitas vezes se tornam invisíveis, porque a gente acredita que a gente é muito bom, porque a gente fez uma faculdade. Logo, eu sou melhor que a minha mãe, que foi costureira. Afinal, ela não fez faculdade. Uma grande ilusão, né? Eu sou porque ela foi. Ela esteve, ela fez e me proporcionou chegar até aqui. Então, a força que a ancestralidade dá para a gente é imensurável. Então, utilizem essa ancestralidade, essas tecnologias ao favor de vocês. Vocês vão perceber o quanto a vida vai se transformar. Passa a sua experiência, Gabi, que você teve, que você ficou um tempo longe da sua família, né? E que você teve com o seu aniversário, o insight que você teve, o fortalecimento das coisas que você começou a observar quando você começou a valorizar mais os saberes da sua família. Sim. Deixa eu mandar um beijo para meus amigos aqui, rapidamente, para o Marcos, para a Ivana, para a Mirella,
Gente, vai ficar no dia inteiro aqui falando só beijos. Mas, enfim. A Ana também, minha aluna, começou o curso ontem. Amo vocês. Então, eu sempre tive o grande sonho da minha vida, era morar fora. Tipo assim, sonho da minha vida, assim. E aí, eu achava que eu iria ter que trabalhar por 30 anos. E aí, quando eu chegasse nos 30 anos, né, depois de trabalhar aí dos 15 até os 30, eu iria ter conseguido juntar dinheiro suficiente para eu ir ser babá. Sério, esse era o meu plano, gente, porque era a única possibilidade que eu não sei nem como que eu ouvi que isso era possível, mas eu ouvi em algum momento da minha adolescência que era um caminho, e aí esse era o meu plano. Eu ia trabalhar até os 30 anos, quando eu fizesse 30 anos, eu ia ter o dinheiro suficiente, eu ia ser babá para eu poder aprender inglês. Olha, gente, olha as ilusões, as mentiras que a gente acredita. Tipo assim, Tá por que tudo eu não bem. podia gastar os 30 anos para estudar inglês? Eu tinha que gastar 30. Mas enfim, e aí, graças a Deus, eu saí dessa limitação. E eu peguei, e aí eu já tinha ido para fora do Brasil 2 vezes, mas foi por pouco tempo. E eu não falava nada de inglês, e isso foi assim, ao mesmo tempo que a realização de um sonho, tipo, estar fora do Brasil, mas também foi a pior frustração da minha vida. Porque quem me conhece minimamente sabe que eu amo falar, que eu amo conhecer as pessoas, que eu amo desenrolar as coisas, né? Então, você está num país em que você não consegue se comunicar com as pessoas, pode ser uma experiência muito frustrante para pessoas da mesma personalidade que eu. Então, eu fiquei assim revoltada, eu fiquei me sentindo muito cacô do cavalo do bandido. E aí eu falei, não, eu vou mudar essa realidade, tipo, não dá mais. E aí eu não tive aulas de inglês na infância, na escola, e essas coisas aí não acontecia. Então, e também antigamente não tinha, era internet de escada, então não dava para ficar vendo um vídeo no YouTube, as pregações que eu fico vendo dos pastores americanos, assim, com aquele pianinho de fundo, não dava para ver. Aí, aí eu era mais distante mesmo, né? Essa coisa de aprender. Aí, beleza, aí voltei, e aí, trabalhando loucamente, estudando loucamente, aprender o tal do inglês nunca chegava. Mas, obviamente, eu fui melhorando, aprendendo um pouquinho a cada dia e tudo mais. Aí chegou o tempo em que em uma multinacional que eu trabalhei, que eu fui trabalhar lá porque eu queria ter a experiência internacional, que era parte do programa. Eu fui ficar 1 mês trabalhando em Londres, na Europa, né? Na Inglaterra, num treinamento executivo. Então, imagina, tipo, que era sempre o não falar inglês, era o meu pesadelo de vida. De repente, eu tava lá no meio de um monte de gente que só falava inglês e, tipo, não tinha outro caminho de se comunicar a não ser por essa via. E aí foi muito importante para mim. Claro, eu me preparei antes, né? Fui fazendo aulas com o professor particular. Um beijo, Yasmin, que trabalhou comigo. Ela acabou de entrar. E aí, mas quando eu cheguei lá, foi muito desafiador para mim. Foi muito desafiador, porque todo mundo tava se divertindo. Depois dos 10 horas de treinamento e palestra, tudo ia pro bar e enchia a cara. E eu tava tipo, mano, como que eu vou ir pro bar e falar com as pessoas? Porque já vai ser uma conversa mais pessoal e não vai ter várias pessoas falando, as pessoas vão querer que eu fale. E aí eu já não vou, eu vou ficar perdida. E se eu não entender direito que as pessoas estão... Nossa, surtada, entendeu? Então, tipo, eu nem aproveitei tanto quanto eu poderia estar aproveitando, porque eu tava pensando, nossa, o que as pessoas vão pensar de como que eu vou falar, e sabe? Então, assim, mas isso foi muito importante. Eu vi que eu sabia muito mais do que eu achava que eu sabia, que eu conseguia fazer muito mais do que eu achava que eu podia fazer. Ok, voltei. Aí, passou um tempo, eu falei assim, não, agora, de fato, eu vou vencer esse vilão de não falar inglês fluente, eu vou viajar. Aí comecei a me organizar para realmente ir fazer esse intercâmbio acontecer. Peguei, me organizei novamente, né? Falei com a Ana toda vez que eu tô perdida, desesperada, eu falo com a Ana, eu falo com a Agatha, minha amiga, né? Eu falo, ai, a Ana deu uns 3 tapas na minha cara, aí eu acordei e fui fazer o que eu tinha que fazer. Aí, enfim, foi assim, né? Primeiro eu chorei, reclamei, falei que eu não tinha dinheiro. Depois eu levei os 3 tapas da Ana, falei, eita, mas eu nunca tive dinheiro. Qual que é a diferença de antes para agora? Então, vai continuar sendo sem dinheiro mesmo, vai dar certo. Aí me organizei e fui fazer o intercâmbio.
fiquei. Aí o plano era: não, vou ficar 6 meses, agora vai, agora ninguém me para mais. Agora que eu consegui chegar aqui, vou ficar aqui até me tirarem. O máximo de tempo era 6 meses, ia ficar 6 meses. Aí veio o quê? A pandemia. Aí veio o coronavírus e todo. Aí eu falei: caramba, aí eu fiquei 3 meses lá, né, na Inglaterra. Fiquei 1 mês e meio normal, na vida normal, trabalhando, estudando, conhecendo as pessoas, e 1 mês e meio quase de quarentena lá, né? Então, assim, mas isso foi, assim, ótimo. Não foi como eu imaginava, não foi como eu sonhava. Graças a Deus, que eu fui com 25, não tinha 30, né? Aí, 5 anos a menos. 5 anos antes! 5 anos antes, a vantagem, né? Se eu não tivesse um objetivo claro e definido lá atrás, eu talvez nem chegaria, né? Que dirá chegar 5 anos antes do que eu tinha planejado. E aí foi muito importante porque eu descobri que eu já falava inglês. Eu descobri que esse sentimento eu não tive lá nos 6 meses que eu fiquei, no 1 mês que eu fiquei no treinamento do trabalho, da primeira vez que eu fui em Londres, eu não tive esse sentimento. Eu tava assim, caramba, eu não consigo, eu não posso. Eu focava no que eu não tinha, na escassez, né? E aí, quando eu fui dessa vez por meu dinheiro próprio, sabe, com o meu esforço, que eu trabalhei lá de várias coisas para conseguir não gastar mais dinheiro também do Brasil, porque a Libra é R$ 7. Então, assim, tomar uma água, você já gastou R$ 30. Então, assim, eu me virei muito, mas eu não me virava quando eu estava na faculdade. Eu caminhava metade do caminho para chegar para economizar na passagem que eu não tinha, porque que em Londres, aprendendo inglês, que era o meu sonho, eu não ia me virar, né? Então, eu me virei muito bem. Eu me conectei com várias pessoas, estava no ponto de ônibus, vinha idosa conversar, puxar assunto, e isso nem foi em Londres, foi na Escócia. Com um sotaque assim que eu ficava, mano, o que essa pessoa tá falando? Mas eu entendia, no decorrer da conversa, e a mulher ainda sentando do meu lado e na viagem inteira falando, ai Deus, né? Eu que pedi, né? Eu pedi que eu queria aprender, né? Então tá bom. Então, assim, os desafios e as pequenas coisas do dia a dia, mostrando pra você o que você é capaz, que você pode. E aí, o marco pra mim, que eu fiquei muito triste, gente. Quando eu tive que voltar antes do tempo, eu fiquei muito triste, eu fiquei desolada, eu fiquei assim, meu Deus, eu esperei a minha vida inteira pra chegar aqui, me ferrar pra caramba, mas tá aqui, tá aprendendo, tá fazendo o que tem que fazer. E aí, acontece isso, eu tenho que voltar pro Brasil com essa pandemia e não sei o quê. Mas uma coisa que me marcou muito antes de eu voltar foi que eu tava lá e um amigo que eu fiz lá, brasileiro também, ele morava lá há 2 anos. 2 anos. Ele tem cidadania europeia. Então, assim, ele trabalha lá, ele pode estudar de graça se ele quiser, enfim, outra realidade, né? E ele não falava inglês, ele não falava nada de inglês, a não ser hello, né? How much? A gente tem, deixa eu ver, 3, 6, a gente tem aí 4 minutinhos para você finalizar essa fala. Tá bom, você vê, o tempo voa. E aí ele não falava inglês, estando lá 2 anos, e eu que tava lá 3 meses, já tava desenrolando tudo. E aí ele pegou, antes de eu vir, que tinha pandemia, ele precisava ligar pro governo para pedir o auxílio, né, do governo, e ele tava ligando e ele não conseguia entender o que a pessoa tava falando. E aí quem que foi lá ajudar? E o namorado dele, que falava inglês fluente, também não tava conseguindo ajudar ele. Quem que ele pediu ajuda? Minha. E aí eu fiquei pensando, gente, mas eu não vou conseguir. Se o namorado dele, que fala inglês fluente, que mora aqui, também não tá entendendo o que tô falando, eu vou entender. Mas, né, eu falei, mas se ele não tá acreditando em mim, né, eu vou acreditar também, dar um voto, né, de confiança. Aí peguei o telefone, né, falei, ai meu Deus, agora vou eu pagar mico, né, como sempre, pagando mico. Aí fui e entendi tudo que a mulher falou, passei o recado. E aí eu falei, gente, olha como a gente não acredita na gente mesmo, né? Várias provas ali, ó, de que a gente pode, que a gente consegue, que a gente já tá fazendo, mas a gente consegue criar um fantasma de uma coisa que não existe, que só tá na nossa mente.
E isso para mim foi assim, foi a mensagem assim, olha, você fez o que você deveria ter feito, você veio aqui, você se desenvolveu, você se superou, você passou muitas coisas que fez você ver o seu potencial e você pode tudo. Então, isso foi a mensagem que o coronavírus me trouxe a partir da minha necessidade de mudar o meu plano, o meu sonho, algo que eu queria muito ter realizado e que eu realizei, mas que me mostrou que a vida é isso, a vida é mudança e a gente precisa se adaptar, precisa estar pronto para lidar com elas e para dar o nosso melhor e tirar o melhor de tudo sempre. É isso. Algumas perguntas surgiram aí, eu vou responder de forma na série de ser. A perspectiva das pessoas que vieram antes da gente, pretas, era viver até os 60. E elas foram programadas para trabalhar a vida toda numa empresa e ganhar um salário mínimo. Nós viemos de uma outra perspectiva. Não interessa se você tem 40, se você tem 50. Você vai viver, no mínimo, até os 100 anos. E o que eu quero dizer com isso? Que você pode ter quantas profissões você quiser e começar do zero quantas vezes você quiser, porque você tem tempo para isso e você tem um alicerce para isso. Então, nós temos alguns mitos. Um desses mitos é a idade. Então, se eu tenho 40 anos, acabou o mundo. Que dirá eu que tenho 44, né? Eu tenho que parar de viver porque... E eu estou no início da minha vida. Né? Então, hoje eu me sinto uma adolescente. Então, assim, o que você vai colocar de significado na idade, o que você vai colocar de significado no seu relacionamento, o que você vai colocar de significado em quem você quer, em quem você quer se tornar. Não existe tempo, existe resultado. Se você não fizer nada, é o nada que você vai ter daqui a 50 anos. Então, eu, por exemplo, eu engordei 20 quilos, resolvi, também estava tudo bem, estava gordinho, não estava nem aí, só que depois eu refiz os meus planos, olhei para os meus planos e falei, quero chegar até os 100. Para eu chegar até os 100, não dá para chegar até os 100 com 100 quilos. Porque se a cada 2 anos eu engordar 10 quilos, quando eu chegar aos 100, eu vou estar no mínimo com 200 quilos. Então, eu resolvi me reprogramar para perder os 20 quilos, para chegar aos 100, fazendo live para vocês, andando, correndo, vivenciando as melhores experiências. Então, assim, quais experiências vocês querem vivenciar? Aonde vocês querem chegar? E o que é chegar? Não está relacionado a dinheiro. Está relacionada ao quão potente eu posso ser para conquistar o que eu quero. O quão potente eu posso ser a partir dos meus 44 anos. Cara, eu sou um poço de conhecimento. Logo, o que eu vou fazer com isso? Vou ficar chorando porque a sociedade diz que estou velha, ou vou fazer o que eu tenho que fazer para chegar até os 100 anos, linda, quase magra e trilionária. É esse o recado. Meu amor, eu quero agradecer muito pelo nosso bate-papo, foi lindo, foi demais. Agradecer a todas as pessoas, provocações sempre. O meu objetivo de vida, Tatá, é gerar desconforto. Se eu não gerar desconforto, não faz sentido eu estar aqui. Estou nesse mundo para isso. Então, eu agradeço vocês que estão assistindo. Foi ótimo, foi maravilhoso. É sempre uma alegria falar de nós, para nós, sobre nós. Às 13 horas, a gente vai ter uma outra live. Então, a gente tem às 13, às 15 e às 17. Às 15 horas vai ser... Não, às 13 horas vai ser com a Cacá, Desenvolvimento Humano. A gente vai falar também de várias tecnologias, né, que a gente vai caminhando e aprendendo. Às 15 horas com a psicanalista... que eu esqueci, Rô Almoedo, e às 17 horas com a fantástica Priscila, que trabalha aí com o fortalecimento da comunidade através das tecnologias. Muito obrigada, amo vocês e até o nosso próximo vídeo. Pode deixar seu recadinho, Gabs, falar sobre o seu programa, você tem 1 minuto. Meu Deus. Gente, é isso. Dar espaço para desenvolver no que a gente pode desenvolver e se transformar... aumentar a potência que a gente pode ser. Então, se conectar com pessoas que estão mudando o mundo, que estão mudando a vida das pessoas, fazer esses cursos, acompanhar, fazer coach com a Ana, faz meu curso de comunicação, buscar o desenvolvimento
para que a gente consiga expandir o nosso máximo potencial. E nem o céu é o limite. A gente pode fazer tudo que a gente quiser, a gente pode ser tudo que a gente quiser. Basta a gente ter o objetivo claro e definido e estarmos com as pessoas certas. Escolher muito bem quem são as nossas amizades e as nossas referências. Um beijo, obrigada. 29 minutos em cima, hein? Beijo, Ana. Amo você. Tô Tchau, com saudade. querida. Também, agora você dá em Sampa, vamos marcar aula. Vamos. Beijo, Beijão, tchau. Onde ela mora, nas águas na roca de pedra, no palácio encantado no fundo do mar. O que ela gosta, o que ela